Olá, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês para juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Essa é a palavra que é tão viva, que é tão eficaz e o mais importante, essa palavra que é o próprio Jesus Cristo. Tantas pessoas buscam a Deus porque, na verdade, existe um espaço, existe um buraquinho no nosso coração que é o tamanho exato de Deus. E tantas pessoas se perdem nessa caminhada por achar que Deus está tão longe, por achar que Deus é algo tão assim surreal. Mas a verdade é que Deus, Ele está muito mais perto do que nós podemos pensar ou imaginar. O Senhor hoje escolheu habitar dentro de nós. Como isso é possível? Através do conhecimento da história de Deus, que é a sua palavra. O Senhor nos ensina que o Senhor não simplesmente nos deixou aqui nesse lugar, mas o Senhor nos cria com um propósito. E a palavra de Deus é o manual que Ele deixa para que nós possamos andar em cima dela. Sabe por quê? Porque o Senhor te deseja ver você curado, ver você transformado. O Senhor deseja ver você quando você passar por um problema. O Senhor anseia, sabe? Ele está ali te esperando para resolver o seu problema, para trazer alegria na sua vida, porque o nosso Deus também é um Pai. Através de Jesus Cristo, nós somos adotados. Nós entramos para uma família, e uma família onde nós somos muito bem cuidados pelo Criador dos céus e da terra. E o mais interessante é que essa palavra do início ao fim, ela não tem apenas história de homens e mulheres perfeitos, que nunca erraram, que assim sempre se manifestaram como poderosos. Não, a palavra de Deus, ela tem histórias de homens e mulheres como eu e você, que erraram, que não eram perfeitos, mas que através de conhecer quem Deus é, eles mudaram a sua história de vida. E eu fico assim impressionada com a bondade, com a graça e com a misericórdia de Deus conosco. Hoje, através de Jesus Cristo, nós, além de termos os nossos pecados perdoados, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. E hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um homem de Deus. Ele não foi apenas um homem de Deus, mas ele foi um profeta usado pelo Senhor. Quando na história do Velho Testamento, quando ainda Jesus Cristo ainda não tinha vindo sobre essa terra, que o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido enviado, o Senhor usava a palavra que era a lei para se manifestar aos homens e também os profetas. E Jeremias foi um profeta escolhido por Deus. E quando nós não conhecemos a história, nós apenas ouvimos a história, nós falamos assim, poxa, deve ter sido um homem perfeito, deve ter sido um homem que nunca errou, para ter sido usado por Deus. Mas essa não é a verdade. Jeremias foi um homem como eu e você, volto a repetir, mas foi um homem que escolheu, mesmo com sua imperfeição, escutar a voz de Deus todos os dias e perseverar para vencer, para alcançar aquilo que Deus fez para ele. E para vocês terem uma noção do quanto somos falhos, quando Deus chamou Jeremias, o Senhor disse para ele assim: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes mesmo que você saísse do ventre da sua mãe, eu já te consagrei, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te constituído para que você fosse um profeta e para que você fosse às nações falar a respeito de quem sou eu. Quando Jeremias escutou a voz do Senhor, Jeremias virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou como uma criança. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, disse: Jeremias, não digas que você não passa de uma criança, porque eu vou te enviar. E tudo quanto eu falar, você também falará.
e disse para Jeremias: apenas não tema diante dos homens, não tema diante deles, porque eu não apenas estou te enviando, eu estou também assumindo uma posição onde você pode contar comigo para te livrar de todos os seus inimigos. E isso aconteceu logo no chamado da vida de Jeremias. Mas sabe o que aconteceu durante a caminhada de Jeremias? Jeremias tinha crises fortes emocionais. Jeremias era um homem depressivo. Jeremias chegou a amaldiçoar, a falar com Deus: para que eu fui nascer? Sabe por quê? Porque Jeremias também tinha uma natureza pecaminosa como a nossa. Mas o que eu acho mais tremendo na vida de Jeremias é que, mesmo com todas as suas imperfeições, ele escolheu prosseguir. Porque lá no mais profundo do coração dele, ele sabia que se alguém podia livrá-lo de tudo aquilo que ele passava, depressão, crises emocionais, pensamentos ruins, o Senhor podia livrá-lo. Então, mesmo com tantas dores e dificuldades, Jeremias prosseguiu. No último programa, nós falamos a respeito do poder da palavra de Deus e o quanto ela é impactante, o quanto ela é viva e eficaz para resolver muitos problemas da nossa alma. E hoje, no interview, nós chamamos um médico especialista da área para nos ensinar mais a respeito disso, porque a palavra de Deus, ela é real, mas Deus levantou médicos, porque nós, na nossa imperfeição genuína e verdadeira, precisamos que Deus use os médicos, que Deus use os medicamentos para nos curar, para nos transformar, para que nós possamos, como Jeremias, levantar e declarar que nós vamos chegar até o fim. Por isso quero te convidar para ir comigo até o interview, que eu também vou estar aqui assistindo, e receber uma palavra abençoada do Dr. Ismael com o meu amigo Peter Garrido. Que Deus abençoe vocês. É um prazer estar com você mais uma vez nesta edição do Interview Vida por Vidas. E hoje nós temos uma pessoa especial porque ele com certeza tem ajudado muitas pessoas. Nós vamos falar de um tema que hoje está na ordem do dia: depressão. Ela assola mais de 300 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. E é a doença que mais incapacita pessoas e também a doença que mais tira a saúde de brasileiros, os dias de saúde, não é mesmo? Nós falamos aqui hoje, o prazer de estar com o Ismael Sobrinho. Prazer é todo meu, eu acho que o tema é muito pertinente e o nosso telespectador vai aprender bastante com a gente hoje. Que legal. Ô Ismael, depressão. A depressão, ela vem por causa de outros transtornos psicossomáticos ou a depressão primeiro ela vem e causa os outros transtornos? Existe uma via de mão dupla ou não? Em primeiro lugar, vamos colocar um pouquinho melhor essas estatísticas. Dentro de 5 a 8 anos, a cada 5 pessoas, talvez uma vai ter depressão. Então todo mundo que nos assiste ou vai conviver ele mesmo ou vai ter alguém próximo com depressão. Por isso a sua pergunta ela é pertinente, porque as pessoas perguntam de onde vem depressão. Sempre teve depressão? Depressão é uma doença multifatorial. Ela tem fatores biológicos, ou seja, há pessoas que têm depressão por fatores genéticos. A depressão é uma doença com fatores psicológicos, ou seja, estresse pessoal, estresse ocupacional, maus hábitos de vida também podem ser fatores de risco para a depressão. E a depressão também ela pode não ter uma causa aparente. Em relação à associação, em torno de 40% a 50% das pessoas que têm depressão, elas têm comorbidades associadas. Há pessoas com depressão que têm transtornos de ansiedade associados, há pessoas com depressão que têm transtorno de pânico, há pessoas que têm depressão que desenvolvem outras doenças. Agora, não é que a depressão leva a essas doenças, mas o cérebro ele é todo conectado. Então, às vezes, numa região do cérebro, uma disfunção química ela gera sintomas depressivos, mas numa outra região do cérebro, aquela disfunção química pode gerar sintomas ansiosos. Mas realmente a sua observação ela é pertinente.
quando nós temos o paciente no dia a dia, às vezes não é um paciente puro. Ele tem depressão, ele tem às vezes uma doença psicossomática, ele tem uma hipertensão que está desequilibrada. Ou seja, se nós não cuidarmos bem da nossa saúde emocional, dificilmente nós vamos ter uma saúde física plena. E da mesma forma, alguém que não cuida do seu corpo, que não tem uma saúde física boa, ele aumenta o risco de ter depressão. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. E essas três interfaces, elas têm que estar equilibradas em qualquer pessoa. Ismael, como detectamos a depressão? Como saber? Porque antigamente eles usavam uma palavra até pejorativa, não vou usar aqui, mas vamos dizer que eles falavam que a pessoa estava fazendo manha, para não falar outra coisa. Ou então que é uma doença de gente rica. Como é que é isso? Esses tabus, eles têm que ser quebrados. Primeiro, nem toda tristeza é depressão. Hoje nós vivemos uma sociedade que ninguém quer sentir tristeza. A depressão não é só tristeza. Ela é uma tristeza, um humor deprimido acompanhada de uma falta de energia para as coisas. O deprimido, ele sabe o que tem que fazer e ele não consegue fazer. Outra coisa que a depressão faz, ela tira o prazer das coisas. Aquilo que você tinha satisfação, prazer e iniciativa, você não consegue mais ter prazer. A outra questão, a depressão torna a sua lente mais cinza. Você tende a hiperdimensionar as coisas para pior. O deprimido, ele enxerga a vida mais cinza, mais sem gosto, mais sem prazer. E há outros sintomas de depressão negligenciados, Júlio. Por exemplo, as pessoas que têm insônia ou dormem demais, isso pode ser fator de risco para depressão. Nós achamos que depressão é só dormir demais. Mentira. Há pessoas com depressão que começam a dormir pior. E aí um conselho, não entra no remédio de dormir. Às vezes a sua insônia pode ser sinal de depressão. Depressão também pode fazer a pessoa comer demais ou comer de menos. Então, tanto ganho de peso quanto aumento de peso também são sintomas depressivos. E há os últimos dois grupos que eu gostaria de falar de sintomas de depressão, que são os sintomas cognitivos, ou seja, atenção, concentração e memória. Muitas pessoas que estão com queixa de memória chegam no consultório do psiquiatra. Será que eu estou com Alzheimer? Pessoas jovens não. São sintomas de memória relacionados à depressão e sintomas físicos. Idosos com depressão sentem dor, sentem fadiga, sentem um cansaço exagerado. Então a vozinha que está sempre reclamando de alguma coisa, mandou um discurso meio de doença, fique atento que isso pode ser sintoma depressivo. Ou seja, resumindo, depressão não é um sintoma de tristeza apenas, ela é um conjunto de sintomas que tem que ter uma duração de tempo e atrapalhar o dia a dia do sujeito. A hora de procurar o profissional, Ismael. Você que é autor do livro Depressão, doença ou problema espiritual, não é isso? Isso. Então, que momento no momento que a pessoa detecta, é importante procurar o profissional e o perigo da automedicação? Sim, primeiro, vamos quebrar aqui desde já o tabu. Nem todas as pessoas que vão ao psiquiatra são loucas. A psiquiatria é um ramo da medicina como qualquer outro. Nós temos que estar atentos para buscar o profissional no tempo necessário. Ou seja, se você está sofrendo com um problema emocional, procure um psiquiatra. Quanto mais tempo você deixar de buscar ajuda médica, você vai ampliando a gravidade do seu quadro clínico. Segundo, quando procurar uma ajuda profissional? Nós temos hoje um trabalho em equipe que é feito com psicólogo e psiquiatra para que o paciente tenha uma reabilitação mais rápida. Quando você tem esses sintomas que eu citei e eles estão interferindo na sua produtividade acadêmica, laborativa ou social, é hora de você realmente procurar uma ajuda profissional. Não tenha vergonha, não transforme a depressão em tabus, não ache que é uma doença de rico, não ache que é uma doença de quem não tem fé, de quem não ora, nada disso. Depressão não escolhe raça, não escolhe crença, não escolhe idade, não escolhe grupo social. Legal, olha, a gente vai agradecendo aqui o Ismael Sobrinho, a gente vai voltar numa próxima matéria falando de transtornos, ansiedade, outros problemas psicossomáticos que atingem muitas pessoas. Ismael, prazer ter você. Eu que agradeço. Eu acho que o tema é pertinente e nós vamos falar mais desse assunto no futuro. Vamos sim, com certeza. Até o próximo interview, lembrando, que Deus com certeza ajuda muito, mas você deve procurar um profissional e acreditar sempre que Deus pode te abençoar. Buscar na Bíblia, buscar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem versículos maravilhosos que podem te estimular, te incentivar. Procurar mesmo a Deus, porque Deus com certeza pode e muito te ajudar, porque problemas e doenças da alma, somente Deus. Davi já dizia, a minha alma geme, a minha alma sofre, mas eu busco ao Senhor e sei que Ele me dará a vitória. Então é isso. Até o próximo interview. Tchau, tchau.